Fala galera, hoje vamos trabalhar com o PET volume 5, semana 1. Meu nome é Gustavo Bonfim e nós estamos com o intérprete Guilherme. Pessoal, função quadrática, também conhecida como função polinomial do segundo grau, ela é definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que os coeficientes a, b e c são números reais com a diferente de zero. Por exemplo, a função definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 é um exemplo dela. Nós temos os coeficientes a, b e c e o a é diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? O a sendo zero, ele é o valor que multiplica o x ao quadrado. O zero multiplicando o x ao quadrado vai zerar, então ela passa a não ser mais uma função de segundo grau e passa a ser uma função de primeiro grau. Então nós temos os coeficientes, o a igual a 1, o b igual a menos 4 e o c igual a 3. O a é aquele que acompanha o valor ao quadrado, o x ao quadrado. O b acompanha o x e o c é o termo independente ou a constante que nós temos da função. Também conhecida como função polinomial do segundo grau, nós temos aqui que o a é maior que zero. O gráfico da função quadrática é uma parábola cujo eixo de simetria é paralelo ao eixo y ou até mesmo o próprio eixo y, passando pelo vértice da parábola. A parábola ela pode ter a concavidade aberta tanto para cima quanto para baixo. Isso vai depender do sinal do coeficiente do a, que nós já vimos. Isso também reflete o vértice da parábola, pois pode ser o ponto de mínimo e o ponto de máximo da função. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quando a parábola ela tem a concavidade voltada para cima, então nós vamos ter o ponto de mínimo. Quando a concavidade da parábola é voltada para baixo, vamos ter o ponto de máximo. Então nós temos aqui um exemplo aí de gráfico de função quadrática. Nós vamos analisar somente o primeiro gráfico. Então nós temos o eixo x, temos o eixo y, né? Aqui a gente tem a concavidade voltada para cima. Isso quer dizer o quê? Que o meu a é maior que zero, ou seja, ele é um número positivo. Embaixo nós temos o vértice da parábola. Então, quando a concavidade é voltada para cima, esse vértice ele passa a ser o ponto de mínimo. Por quê? Não existe nenhum valor abaixo do vértice. Isso quer dizer o ponto de mínimo. Nós temos aqui as raízes x1 e x2 que nós vamos calcular para frente. E nós temos aqui a constante ou termo independente. No segundo gráfico, nós já temos o oposto do primeiro, ou seja, o a é menor que zero, né? Então a concavidade da parábola ela passa a abertura para baixo. Isso me garante o quê? Agora, de vez de eu ter o valor de mínimo, eu tenho o valor de máximo, que é o vértice, né? Não existe nada acima do meu vértice. A parábola intercepta o eixo y no ponto das coordenadas 0 e c. As abscissas dos pontos de interseção entre a parábola e o eixo x são as raízes ou zero da função. Então aqui no nosso desenho é o seguinte, nós temos aqui o nosso gráfico, é uma parábola com a concavidade voltada para cima, o a é maior que zero. O que ele quis me dizer com isso? Que essa parábola ela vai cortar o eixo y no ponto 0 e c. Que C é esse? É o C lá, é o termo da constante, né, que foi dado no exercício. Aonde que essa parábola intercepta os eixos x são as raízes, ou seja, x1 e o x2. Se A é positivo, ou seja, o A é maior que zero, o gráfico é uma parábola de concavidade voltada para cima, né? E o vértice da parábola ele passa a ser o mínimo da função. Então isso aqui é bem claro aqui no nosso desenho. O a é maior que zero, a concavidade abre para cima, não existe nenhum valor abaixo do vértice, né? Então aqui é o meu valor de quê? De mínimo. Não tem nada abaixo disso. Então é o mínimo que a parábola chega, é no vértice aqui. Isso ocorre ao contrário, quando o meu a é negativo. Quando o meu a é negativo, essa parábola ela passa a ter a concavidade voltada para baixo, né? Então, quando ela tem a concavidade voltada para baixo, o meu vértice ele passa a ser o valor de máximo. Não existe nenhum valor acima desse vértice, tranquilo? Então, o meu a é negativo, ela corta o meu eixo y no ponto 0 e c, sabendo que o 0
é o valor de x e o c é o valor de y, que é dado lá na equação, né, que é o termo constante. E aqui fica bem claro as raízes, ou seja, o x1 e o x2, que nós vamos calcular para frente. Algumas sugestões aí que eu vou passar para resolução de toda atividade de função de segundo grau, que vai facilitar muito o nosso entendimento aí, né? Primeira coisa, você viu lá um exercício com uma função de segundo grau, determinar os valores dos coeficientes. Olha a função com calma e percebe lá o que é o A, o que é o B, o que é o C. Bem tranquilo, nada assim difícil. Depois nós vamos calcular o delta. Esse delta, como que eu vou calcular? Eu vou fazer o b ao quadrado menos 4ac. Pessoal, é coisa bem tranquila, você vai usar a potência, né? Já foi revisto, já aprenderam aí nas aulas anteriores. Então, assim, é só questão aí de multiplicação, potenciação, então tudo muito tranquilo. Terceiro passo, nós vamos calcular as raízes reais. Como que eu vou calcular a raiz? Eu tenho o seguinte, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bacana? Então eu vou fazer a radiciação, atenção com esse sinal de menos b aqui e continuar a conta. Isso aí, viu um exercício de função de segundo grau? Calcula esses 4 passos aí para facilitar o entendimento. O quarto passo é o x do vértice ou o y do vértice. É aquilo que nós vamos calcular ou o valor de mínimo ou de máximo, dependendo aí do valor do A, se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, o x do vértice, eu vou fazer o quê? Menos b sobre 2a, e o y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4a. Fiz isso, fez esse procedimento, esses 4 passos, está tranquilo meu exercício de resolver de função do segundo grau. PET 5, semana 1. Aí nós vamos para o primeiro exercício. Preencha a tabela determinando pontos de gráfico da função polinomial do segundo grau definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Depois preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Pessoal, tá aí. Foi dado um exercício de função de segundo grau. Primeira coisa vamos fazer, vamos seguir aqueles 4 passos daquela orientação. Beleza? Então, primeiro passo, determinar aí os coeficientes. O A é aquele valor que acompanha o x ao quadrado, ou seja, não tem nenhum valor aqui. Muita gente vai falar assim, professor, é zero. Não é zero, porque se for zero, 0 vezes x ao quadrado é zero. Então, ela deixa de ser uma função de segundo grau, beleza? Então, esse valor ele pode ser qualquer valor numérico, só não pode ser o zero. Bacana? Então, ele pode ser positivo, negativo, não me importa. Então, eu coloco aqui, ó, a igual a 1. Bacana. Vou procurar o segundo termo, que é o b. O b é aquele termo que acompanha o x, né? Aí o pessoal vai ver aqui e vai falar assim, professor, é 4. Não é 4. O b é menos 4, tá? O sinal acompanha, então ele é menos 4. E depois aí nós temos o termo, né? O c, que é a constante, que é o termo independente, que ele não está acompanhado de ninguém aí, né? De nenhuma letra, então é o número 3. Primeiro passo, então, nosso já está resolvido. Segundo passo, vamos calcular aí o delta, né? Delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, eu vou pegar os valores dos coeficientes e vou substituir na equação de delta. Coisa bem simples, já que eu tenho todos os coeficientes. Por isso que é importante seguir aquela regra. Então, vamos substituir os valores. Delta é o quê? Menos 4 ao quadrado. Por que menos 4? O b não é ao quadrado, só que o b não é menos 4, então é menos 4 ao quadrado. Menos 4 de novo. Aí eu vou achar o A é o 1, tá ali expresso. O C é o 3, ou seja, menos 4 vezes 1 vezes 3. Pessoal, muita atenção aqui nessa potência aqui, ó, tá? Muita gente erra isso aí. Menos 4 ao quadrado é 16, tranquilo? Qualquer número negativo é elevado a uma potência par, ele fica positivo. Então, menos 4 vezes menos 4, né? Mais 16. O 4, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes 3, menos 12. Então, o que eu tenho aqui? Delta é igual a 16 menos 12.
Seguindo aí, então 16 menos 2, cheguei no valor de delta igual a 4. Segundo passo nosso está feito, beleza? Terceiro passo, achar as raízes reais. Então o que eu tenho lá na fórmula das raízes? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mesmo procedimento, pegar os valores do coeficiente e substituir na equação. Então o que eu vou ter aqui? Menos 4, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes 1. Vamos lá para uma observação. A fórmula é menos b. Muita gente erra isso aqui. Só que o meu b não é menos 4, então vai ficar menos o b, que é menos 4, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que o a é 1. Está expresso lá. Então, meu x é o quê? Menos com menos, mais. Então, deu 4. Raiz de delta, que é 4, é 2. Então, ficou mais ou menos 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter duas raízes, né? X' e x'. Por que duas? Porque eu tenho mais ou menos. Então, 4 menos 2 é 2. 2 sobre 2 é 1. Achei a primeira raiz, x'. 4 mais 2 é 6, sobre 2 dá 3. Achei a segunda raiz. Não necessariamente, pessoal, tem alguns aí vão fazer e vai achar o 3 no lugar do x1, o 1 no lugar do x2. Não tem problema, não tem essa ordem, se eu tenho que fazer com mais ou com menos primeiro. Qualquer um, tá? Quarto passo é achar o vértice da parábola, ou seja, o x do vértice. Então, o que eu tenho lá? Menos b sobre 2a. Lembrando, olha lá, o menos b. Então, o que eu vou ter? Menos 4 sobre 2 vezes 1. O pessoal erra muito isso aqui. Eu estou frisando muito, porque isso aqui é o que o pessoal erra. Menos com menos, mais. Né? Então, vai ficar 4 sobre 2, que vai chegar a 2. Então, o meu x do vértice é 2. Agora, eu tenho que achar o meu y. Então, vamos achar o nosso y. Y é menos delta sobre 4a. Então, o delta deu 4, né? Então, é menos 4 sobre 4, o a é 1. Então, 4 vezes 1, 4. Menos 4 sobre 4, a gente chega em menos 1. Então, o meu ponto do vértice é qual? Todo ponto no gráfico ele é um x e um y. Então, o meu ponto do vértice é 2 e menos 1. Aí vai depender do a, se esse ponto vai ser o mínimo ou o máximo, né? Depende do valor do a. Então, de acordo com a atividade aí, foi pedido para a gente preencher essa tabela. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho os valores para x, que foi dado no exercício. Eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho a minha equação do segundo grau, né? Que é f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E tem ali o par ordenado x e y. O que você tem que fazer? Substituir o valor de x aonde que está a função. Ou seja, aonde tiver x, você vai colocar o quê? O número. Então, vai ficar f de 0. Aonde tem x, agora é 0. Então, fica 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Isso vai me resultar em 3. Ou seja, eu tenho o par ordenado 0 e 3. Eu posso falar que o f de 0, então, vale 3. Agora, nós vamos fazer com 1. O f de 1 é o quê? No lugar do x, você vai colocar o 1. Então, fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 mais 3, que vai me resultar em 0. Então, eu tenho o par ordenado aí, 1 e 0. Posso dizer que o f de 1 é 0. Agora, nós vamos fazer com 2. Então, o f de 2 é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3. Isso vai me resultar em menos 1. Ou seja, o meu par ordenado é 2 e menos 1. Posso falar que o meu f de 2 é igual a menos 1. Com 3, você vai substituir o 3. 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3 mais 3. Vai resultar em 0, né? Então, eu tenho que o par ordenado 3 e 0. Então, eu posso falar que o f de 0, f de 3 é 0. E eu vou fazer isso com 4, beleza? Vou chegar no par ordenado 4 e 3. O f de 4 é 3. Pessoal, refaz essas contas aí. A função f definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 possui os seguintes coeficientes que a gente já fez. A igual a 1, b menos 4, c igual a 3. Como o valor de a, ele é o quê? Ele é maior que 0, beleza? Então, a concavidade da parábola é voltada para cima e o vértice, então, seria 2 e menos 1.
que nós já calculamos. Então, esse ponto é o seguinte, se a concavidade é voltada para cima, esse ponto é o de mínimo da função. Como o valor de C é igual a 3, a parábola intercepta o eixo Y das ordenadas no ponto 0 e 3, que é simétrico a qual ponto? Ao 4 e 3, em relação ao eixo de simetria. Como o valor de delta é maior que zero, então f de x possui duas raízes reais distintas. Nós já calculamos x' e o x duas linhas, 1 e 3. E esses pontos são quais? 1 e 0 e 3 e 0. Exercício 2. Da função quadrática definida por x² menos 6x mais 5, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado e depois construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros da raiz de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto que vai interceptar o y de caneta azul. Pessoal, então na minha função eu tenho lá o a igual a 1, o b menos 6 e o c 5. Vou calcular o delta, que é o segundo passo que a gente fez, beleza? Então eu tenho menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Então eu tenho que delta é 36 menos 20, deu um delta interessante, né? 16. Então eu vou calcular aí as raízes. Por que o meu delta é interessante? Porque a raiz de 16 já me facilita, dá 4. Atenção com o sinal, menos com menos dá mais. Então ficou mais 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1. X', calculando isso aí, dá 1. X duas linhas dá 5. Vou achar o x do vértice. Menos b sobre 2a da mesma maneira que a gente fez. Então, o x do vértice dá 3. E o meu y do vértice é menos delta sobre 4a, que vai dar menos 4. Então, aqui está a nossa tabela. Vocês fazem as contas aí determinando. Só para aprender mesmo. Eu não vou fazer aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Vou construir o meu eixo, o meu gráfico. Então, primeira coisa, vou fazer uma reta, é o meu eixo x, perpendicular a essa reta. Ou seja, essa reta ela tem que formar um ângulo de 90 com o eixo y. Então, está aí o meu eixo y. Vou fazer as minhas divisões, beleza? Agora eu vou marcar os par ordenados que eu calculei. Então, o primeiro lá é menos 1 e 12. Está marcado aí de vermelho, vou riscar ele. O segundo par ordenado é o 0 e 5. Ele está em cima do eixo y, então já risquei aqui. Depois é 1 e 0, é em cima do eixo x, já risquei. Agora eu vou marcar o par ordenado 2 e menos 3. Então eu marco 2 e menos 3, risco na minha tabela. 3 e menos 4, marquei ele, marco lá, risco lá. 4 e menos 3, já determinei. Agora o 5 e 0, já está ok. 6 e 5, está ok, já marquei. E agora o 7 e o 12. Tranquilo? Pessoal, marquei todos esses pontos, agora eu vou traçar parábola. Olha que bonito que vai acontecer lá. Marquei a minha parábola. Ou seja, com cavidade voltada para cima, de acordo com o que a gente vem aprendendo aí nos conhecimentos. O exercício pediu o seguinte: marque no gráfico as raízes, x1 e x2. Pediu para marcar de vermelho. Está marcado aí de vermelho. Depois ele pediu o seguinte: marca o vértice de preto, 3 e menos 4. Está lá, está marcado, que é o meu ponto de mínimo. E depois ele pediu para marcar o C, ou seja, onde que ele corta o eixo Y. Marcamos então. Observe o gráfico das funções x² menos 6x mais 5 e responda. Quais são os coeficientes? Nós já fizemos, 1 menos 6 e 5. Como o valor de C é igual a 5, então a parábola intercepta o eixo x no ponto 0 e 5 e o ponto simétrico a esse é 6 e 5. O valor de delta nós já calculamos, que é 16, então é só preencher. Como delta é maior que zero, nós temos duas raízes reais, que está expressa aí. Os pares ordenados aí do vértice é 3 e menos 4. Como A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Neste caso, então, a parábola é o ponto de mínimo da função. Pessoal, então tá aí, um grande abraço aí. Dê uma revisada no estudo aí e até a próxima.